Você sabia que além dos acidentes de trabalho, as más condições ergonômicas podem ocasionar lesões? Então, no spoiler de hoje nós vamos falar das lesões por as más condições ergonômicas. E se esse assunto te interessou, demonstre o seu engajamento clicando no like. Eu sou o Jonas Fernandes, o Coringa da mineração. Tá aqui o meu crachá. Vamos para mais um spoiler da nossa playlist Segurança do Trabalho. Se você é novo ou nova aqui no canal, aqui nós só falamos de conteúdo de mineração. E se você não assistiu ainda o spoiler anterior, onde eu falei da ergonomia no ambiente de trabalho, não se preocupe. Quando finalizar esse vídeo, basta você clicar aqui e conferir tudo. A tarefa que o preguiçoso mais faz é procrastinar. Então chega disso e vamos para o que interessa, para o nosso spoiler. As condições ergonômicas podem ocasionar lesões e em algumas vezes muito graves. Vamos verificar que lesões são essas? Já estou na tela aqui do computador. Aqui nós temos um quadro com 6 tipos de lesões e vamos ver cada uma delas. Aqui a nossa tabela que tem aqui o quadro lesões, a descrição, a situação de trabalho que mais contribui para que aconteçam essas lesões. A primeira lesão aqui está no top das galáxias aqui, é a hérnia de disco na coluna vertebral, tá? É considerado muito grave. Vocês mesmos devem conhecer alguma pessoa que sofre desse mal, dessa hérnia de disco. Essas pessoas desenvolveram a hérnia de disco por terem que fazer trabalho muito forçado e nunca mais tiveram a mesma capacidade funcional. Qual foi essa situação que ocasionou essa hérnia de disco? Esforço físico intenso com a coluna vertebral, muitas vezes associado a levantar algum peso excessivo em posição forçada. Geralmente essa posição forçada é longe do corpo, com flexão e torção na coluna. Trabalho sentado também em equipamentos não dotados de mecanismo amortecedor de vibração. Todo esse conjunto aí é o que causou essa aí, a hérnia de disco no colaborador. Dores lombares na coluna e distensão muscular, aquela famosa dor que daqui do cangote até no final das costas, né? E qual é a descrição dessa dor? Essas dores elas são menos graves que a hérnia de disco, mas também são muito incapacitantes durante o período da dor. E o que contribuiu para que isso acontecesse? Levantamento muito frequente de cargas, né? Às vezes trabalho repetitivo com carga. Tendinite de ombro, né? Vamos ver a descrição de tendinite de ombro. Também leva a incapacidade prolongada, né? Trabalho com braços elevados, asas abertas. Ou seja, lembra que no spoiler anterior a gente falou de layout? Pode ser que o colaborador que desenvolveu a tendinite de ombro, o ambiente de trabalho dele não era dotado de algum mecanismo e onde ele tinha que fazer trabalho forçado por muito tempo prolongado com os braços abertos forçando. Então, isso causa a tendinite de ombro, né? Epicondilite é a famosa dor de cotovelo. Você já ouviu falar na dor de cotovelo? Será que é mesmo? São inflamações no cotovelo, demora muito tempo para parar de doer. Quando começa a doer, né? Dor de cotovelo dói mesmo. Tem gente que passa anos e anos e essa dor de cotovelo nunca passa. Quais são os causadores dessa dor de cotovelo? Marretas, martelos, exigindo muita força. Não é bater na marreta e martelo aqui não. É quando você faz atividade que bate forçado, o choque transmite para o braço e causa isso, tá? E outros movimentos bruscos, especialmente de extensão do antebraço. Tendinite, tenossinovite de punho, tá? Inflamação muito dolorosa nessa região aqui, do punho, né? E geralmente é causada por movimento de mesmo padrão, repetido em alta velocidade por tempo prolongado, sem o devido tempo de recuperação da fadiga, sem nenhum descanso aqui para o meio. Isso é muito comum com pessoas que trabalham com digitação e também com operadores de equipamento, principalmente operadores de escavadeiras, tá? Outros fenômenos dolorosos nos membros superiores, né? Tá no top 5 aqui, no top 6, quer dizer. E esses outros fenômenos são conhecidos como os DORT, que é o distúrbio osteomuscular relacionado
com o trabalho e a situação causadora são força excessiva com membros superiores, utilizando ferramentas vibratórias, postura forçada, compressão das delicadas estruturas dos membros superiores, ou seja, forçando novamente todo membro superior. Acabamos de conferir aqui o quadro com as 6 principais lesões, mas nós também devemos estar atentos para outras áreas importantes em que as más condições ergonômicas podem contribuir para os acidentes. Em uma delas é quando ocorre uma carga de trabalho excessivo, predispondo à fadiga. Que é isso? Quando a pessoa trabalha muito, uma carga muito prolongada, naturalmente ela vai fadigar e se ela não se lesionar, ela pode até se acidentar. Agora vamos falar das soluções ergonômicas. É altamente indicado que toda empresa tenha um sistema de gestão de ergonomia, como um comitê deliberativo e grupos executivos nas diversas áreas. Essas estruturas, elas permitem a abordagem da questão ergonômica de forma gradativa, resolvendo com o tempo as principais situações de risco. Essa resolução dessas principais situações de risco é após uma análise e estabelecer prioridade. Em geral, há 5 encaminhamentos possíveis para as principais questões ergonômicas. Nós já olhamos aqui os principais causadores, agora nós vamos ver aqui algumas soluções ergonômicas. Primeiro aqui são pequenas melhorias, geralmente são de baixo custo e não exigem qualquer projeto especial. Os supervisores e trabalhadores podem e devem praticar a solução, conjugando o verbo ver, agir, validar e documentar, como uma simples coisa como você está vendo na imagem aqui. Até uma postura correta, você mesmo se policiando, ou advertindo um colega, você pode melhorar a condição de trabalho sem ter um investimento alto aí. Nossa segunda aqui são soluções conhecidas. Essas soluções conhecidas, vocês estão vendo na imagem aí, uma plataforma, ferramentas adequadas, acesso, sistema de elevação e transporte de cargas. Atualmente no Brasil há uma grande variedade desses sistemas ergonômicos e estudos ergonômicos. Olha só. Quando é projetada uma cadeira, um ambiente, é necessário fazer estudos ergonômicos quando não se tem uma solução conhecida e tem que se pensar bastante sobre o assunto. O assunto é analisado em profundidade e adota-se as soluções de consciência. Lembra lá que a gente falou no início, que aí elenca ali aqueles problemas latentes na empresa e prioriza eles? Vamos ver o próximo aqui. Melhoria na gestão de processo produtivo. Muitas vezes o processo ergonômico é decorrente de falta de lubrificação, falta de manutenção, falta de peça de reposição, falta de mão de obra prevista no quadro de pessoal e outros desacertos administrativos, sendo necessário melhoria no gerenciamento. Tem lugar, pessoal, que a melhoria é a falta de equipamento ou ferramenta. E em alguns casos, tem a ferramenta está lá, o equipamento está lá, às vezes está sendo mal cuidado, mal adequado, falta uma manutenção preventiva, falta uma lubrificação, e isso acaba causando nos trabalhadores fadiga, futuramente pode ter problemas. Agora o último aqui, já vi aquele ditado lá que só não tem jeito para a morte, mas aqui apareceu um aqui, sem solução. E que seria isso no ambiente de trabalho, gente? Há de fato algumas poucas situações em que não se consegue uma solução imediata. Nesse caso, estabelece medidas de controle de risco, tais como oficializar na prática operacional padrão que a tarefa seja feita por 2 pessoas. Realmente tem situação na prática, no dia a dia, que você encontra situação que fica difícil de resolver. Vou dar um exemplo aqui de um saco de cimento. Imagina você ter que pegar um saco de cimento, levar de um andar para o outro, onde não tem ponte rolante, não tem elevador, e tem só a escada. Como é que você sobe com a escada com o carrinho de mão? Você não vai forçar um colaborador a carregar um saco de cimento sozinho. Nesse caso, tem que levar com 2 pessoas, porque o saco de cimento é ruim de carregar, é pesado e, além do mais, ele está acima da capacidade permitida pela legislação. Beleza? Então, pessoal, nesse spot de hoje nós falamos aqui dos acidentes causados pelas más condições ergonômicas. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau!